E aí galera, tudo bom? Bem, hoje como prometido, mais uma vez, vou continuar a nossa gravação dos vídeos e agora abordando, primeiro, vou falar um pouco de coisa julgada e da tríplice da segurança jurídica e depois eu vou falar de teoria da ação e da ação. Bem, o que é essa chamada tríplice da segurança jurídica? A tríplice da segurança jurídica, esse triângulozinho aqui, é pautado por três elementos: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Direito adquirido é aquele direito que foi adquirido, já lhe foi concedido e não pode mais lhe ser tolhido. Ato jurídico perfeito é um ato que se iniciou e findou-se respeitando todas as regras normativas, todos os dispositivos legais, é atrelado ao princípio da legalidade e do devido processo legal. E a coisa julgada, esse sim merece um pouco mais de atenção, porque a coisa julgada, em que pese chamar-se unicamente coisa julgada, ela pode ser dividida, compreendida em duas: coisa julgada formal e coisa julgada material. A coisa julgada, no sentido amplo do conceito, fala que seria a decisão que atinge o objetivo, um objeto, e que não teria a possibilidade de se recorrer. Ela torna imutável a decisão. Bem, só que para esse conceito ficar claro, eu preciso entender o que é coisa julgada material e o que é coisa julgada formal. Bem, a coisa julgada material, ela parte do pressuposto de que a decisão do juízo enfrentou o mérito da questão e que os efeitos desse mérito da questão, da sentença, da decisão, após o trânsito em julgado, ou seja, a impossibilidade de se discutir, vai gerar consequências e efeitos fora do processo. A coisa julgada material torna imutável a decisão. No caso da coisa julgada formal, ela também é chamada de preclusão máxima. É sobre a possibilidade de se manifestar dentro do processo. Então, quando se opera a coisa julgada formal, é quando eventualmente se perdeu a oportunidade de se manifestar dentro daquele processo. Precluiu a oportunidade. Então, macete, aqui eu estou falando da oportunidade de se manifestar dentro do processo, perdeu um prazo para recorrer de uma decisão interlocutória, perdeu o prazo para se manifestar acerca de alguma documentação, deixou de se manifestar. E aqui no caso, a coisa julgada material, quando eu tenho um enfrentamento de mérito e após o trânsito em julgado, então eu não tenho mais como recorrer, e aí eu tenho um efeito definitivo fora do processo, tranquilo? Não vou falar de rescisória ainda, só lá na frente. Bem, sobre a teoria da ação, eu tenho que pensar que a ação ela tem três conceituações principais. A primeira dela, constitucional, que fala que ela é fundamental, que é um direito inerente, é um direito de garantia fundamental, que ela é abstrato, que pode ou não ser utilizada, ela é de uso abstrato, a depender da situação do caso concreto, e autônomo, quer dizer, independe da pessoa por si, qualquer pessoa pode entrar ou não, é opção, ela é dispositivo, você pode entrar ou não. O conceito processual fala que a ação é a possibilidade de ingressar em juízo. Já o conceito material é sobre a possibilidade de pleitear um direito. Então, processual, ingressar em juízo, utilizado na tutela jurisdicional, e material de poder pleitear um direito. Bem, dos elementos da ação, isso é super importante destacar, que eu tenho três elementos: as partes, que são os sujeitos que interagem no processo, e aí a gente exemplificou com o sujeito ativo, requerente, sujeito passivo, requerido; o pedido, que é o objetivo daquela demanda, e a causa de pedir, que são os elementos que motivam a busca pelo pedido. É importantíssimo salientar que o juiz fica atrelado aos fatos, diga-me os fatos que eu direi os direitos. Então, ele não fica atrelado à parte de fundamentação normativa. Ele pode utilizar outra fundamentação legal para conceder o seu pedido. Então, ele tem que analisar os fatos para então conceder a sua tutela ou não sobre determinada demanda. E aí o que acontece é que aquela parte do direito, ele pode escolher outros fundamentos jurídicos para pleitear o seu objetivo. Bem, condição da ação. Condição da ação é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque com o novo CPC eu tenho uma alteração significante no entendimento. Isso é para você que estudou antigamente, antes da nova inclusão do Código de Processo Civil de 2015, que entendia que a condição da ação era o PIL, possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade. Bem, agora nós só temos dois elementos: a legitimidade passiva e ativa, a legitimidade ad causa, que é poder pleitear o direito. Quem é o detentor de direito? Eu não posso pleitear direito alheio. Então, legitimidade ativa é de quem pode pleitear, quem é o sujeito detentor daquele direito. Eventualmente eu tenho substitutos processuais, se a pessoa morre, a questão da família, ou então do cônjuge.
No caso da legitimidade passiva, é quem pode sofrer a ação. Exemplo, quando eu vou entrar com uma ação por ter comido um sanduíche estragado, eu vou processar a pessoa que fez o sanduíche ou o estabelecimento? O estabelecimento, porque a responsabilidade é objetiva. Se eu colocar aquele funcionário no polo passivo, ele vai falar, opa, eu sou parte legítima para figurar nesse processo. Depois, o restaurante pode eventualmente ingressar com uma ação de regresso contra esse funcionário. Então, legitimidade ativa de poder pleitear o direito e legitimidade passiva de poder sofrer aquele tipo de ação, de responder por aqueles atos. Bem, daí eu tenho a questão da condição do interesse de agir. O interesse de agir é composto por um binômio, necessidade e adequação. Mas antes disso, o que é o interesse de agir? O interesse de agir nada mais é do que a vontade manifesta de ingressar com aquele pleito, da manutenção daquele pleito. É um interesse de buscar uma proteção jurisdicional. E aí quando a gente fala do binômio necessidade, quer dizer que enquanto persistir a necessidade daquela ação, mantém-se a necessidade, a evidência do interesse de agir. Quando eu falar de adequação, é porque ao longo das fases processuais, o seu pedido ele pode, de certa forma, tornar-se mutável, principalmente quando eu falar de coisas fungíveis, quer dizer, que elas se estragam, se perdem, são substituídas. E nesse caso, pode haver uma adequação. Quando pede uma restituição da coisa e eventualmente essa coisa não pode ser restituída, o que se acontece é que você tem que restituir ou devolver uma coisa de valor igual ou pelo menos de natureza equânime. Bem, e por que possibilidade jurídica não é mais condição da ação? Possibilidade jurídica do pedido agora sai daquele elemento basilar da ação e ingressa agora como questão de mérito. Quer dizer, vai incidir a coisa julgada material. Quando o juiz se manifestar sobre a impossibilidade jurídica daquele pedido, vai efetuar a coisa julgada material, vai se tornar imutável, vai impedir, que esse é um dos efeitos da coisa julgada material, que se proponha uma nova ação sobre o mesmo objeto. E é por isso que eu tiro de condição da ação para a questão de mérito. Ok? Bem, por fim, no que concerne a classificação, eu coloquei 6 classificações. Condenatória, quando obriga alguém a fazer alguma coisa, por exemplo, adimplir um contrato, pagar uma indenização. Declaratória, é para declarar a existência ou a inexistência de algo, simplesmente declarar a relação de vínculo, declarar a inexistência de vínculo, eu não devo para essa pessoa porque eu nunca contratei ela, você declara a inexistência do vínculo. Constitutiva, de constituir casamento ou desconstituir divórcio. Mandamental, é o cumprimento de uma ordem, exemplo, mandado de segurança, que manda uma ordem para ser cumprida. Execução, quando eu tenho que executar um título, seja judicial ou extrajudicial, e aí eu me interesso pela parte como aquele título foi fundado, eu vou discutir as questões atinentes do título. E por fim, cautelar, que tem o objetivo da proteção de alguma coisa. Busca-se ingresso numa ação cautelar para proteger alguma coisa, ou ao menos assegurar que até o fim de uma demanda, até o fim da discussão, aquilo ali esteja no seu status quo. Tranquilo? A aula de hoje é só.